Pronúncia do inglês para falantes do português brasileiro. Tararara, tararara, tararara. Sumário. Curiosidades, agradecimento, introdução, noções gerais sobre a estrutura sonora, tabela fonética destacável, unidades 1. Lakes, Lake, Yoga, Left, Martis, Hat, X, X, Pain, Toy, Folks, Boot, 8, Push, H, Ave, House, Goa, Wale, Love, Nose, Muffrey, King, Pizza. Resposta biográfica, biografia eletrônica, autora. Curiosidades e agradecimentos. Aprende-se a falar uma língua falando esta língua. Acredito que a aprendizagem de uma língua estrangeira por adultos está sujeita a, pelo menos, dois fatores: organização do conhecimento sobre a língua a ser aprendida e a aplicação de tal conhecimento em situações concretas em uso. Este livro traz contribuições ao primeiro desses fatores, sobretudo em relação à organização do sistema sonoro do inglês. Ao chegar a Londres em setembro de 1986, dá o início do doutorado. Percebi que, por mais que eu tivesse me empenhado para estudar inglês, a minha expressão oral impunha enormes restrições da situação da comunicação com as quais eu me deparava. Pensei que não. Então, se melhorasse ainda a minha pronúncia no inglês, poderia me comunicar de maneira mais eficaz. Como não acreditava que um dia uma fada faria com que eu estivesse com o inglês fluente de um nível excelente, decidi estudar. Numa forma fria, tardia e ensolarada de setembro, 3 dias após aterrissar em Londres. E eu fui visitar livrarias de Charing Cross Hall com o Instituto Encontro de Livros que ajudasse a melhorar minha pronúncia em inglês. Por acaso, por destino e por sorte, eu me encontrei com o livro do D.J. Colonel Beecher, English Pronunciation, que deu impulso na minha iniciação e comecei a um sistema sonoro do inglês. Muitos livros me seguiam e foram fundamentais para que eu pudesse concatenar com as informações e ter concepção atual da fonologia do inglês que eu tenho. De grande importância foram também outros que eu fiz na Universidade de Londres, o curso de fonética do inglês que fiz com John Wells, que ofereceu a oportunidade de conhecer mais sobre a variedades de dialetais do inglês. Em 1992, concluí o meu doutorado e enverderei por caminhos que desviaram os estudos de fonética e fonologia do inglês. Em 1994, ingressei no Departamento de Linguística do Fale UFMG como docente da ministra do curso de Linguagem Geral e de Fonética e Fonologia. Em 1999, um grupo de alunos me pediu que oferecesse uma disciplina de pronúncia de inglês. O presente livro começou a ser formulado naquela ocasião e agradeço muito àqueles alunos que me levaram a ministrar tal disciplina. Em especial, agradecimento a Ana Maria, Cristiano Humberto, Lídia Rodrigues, Lucy Kutchin, e mestrada na época. Participou de tal curso que teve contribuição de importância para partilhar a sua experiência no ensino da fonologia do inglês. O curso foi bem sucedido e eu ofereci essa disciplina para outras vezes em 2001. Aqui tem outros casos, outros relatos. É muito grande mesmo. Introdução. Este livro é por um objeto central apresenta o som do inglês aos falantes do português brasileiro. Pretende-se ainda indicar algumas diferenças de pronúncia entre as variedades do inglês falado em diferentes partes do mundo, como traz no livro diretamente voltado para os falantes em português brasileiro. Serão enfatizados em aspectos de pronúncia do inglês relevantes aos brasileiros que aprendem inglês com a língua estrangeira, sendo que o volume de escrita de língua portuguesa
É acessível a aprendizes de qualquer nível de ensino, do básico ao avançado. Este livro é uma contribuição para o falante brasileiro do inglês que possa compreender melhor os diferentes sotaques do inglês e possa também avaliar sua pronúncia de inglês em particular. Aí foi outros negócios e vamos só. Noções gerais sobre a estrutura sonora. Este capítulo apresenta algumas noções de fonética e de fonologia que são importantes para a compreensão do sistema sonoro da língua inglesa. E como este livro é específico para falantes do português brasileiro, que é a língua tomada como referência de sessões que se seguem para se análise de aspectos fonéticos brasileiros, veja Carla Tirim, cai pro outro aqui. Qualidade vocálica. Aí vamos pro próximo. Vogais longas e breves. Aí vamos pro próximo. Opa. Vazeamento. Vamos pro próximo. Nasalidade. Estrutura silábica. O próximo. Acento. O próximo. Tabela comparativa dos símbolos adotados em várias publicações. O próximo. Tabela de comparativa a símbolos adotados em várias publicações consoantes. E os próximos consoantes oclusivas, africadas, fricativas, nasais, laterais, róticos, aproximante. Desvaziamento, vozeadas, desavozeadas, vozeadas, desavozeadas, vozeadas. Conclusão. Este capítulo apresentou algumas noções importantes para a compreensão dos sistemas sonoros, que deve ser consultado sempre que necessário. O gloseamos, lembra-se que o leitor é um símbolo de fonética que não deve ser confundido com letras. O próximo, aqui está a tabela. Vogais curtas, vogais longas, ditongos decrescentes, ditongos centralizados, consoantes desvozeados e consoantes vozeadas, exceto o H. Outros símbolos indica vocal tônica black. Indica limites silábicos que participam de breaks. Aí vamos pro próximo. Lakes, símbolo correspondente a encontros de dicionários de livros. A cadeia sonora fala da sociedade de significado, sendo assim importante que sabemos também o significado da palavra, bem como também conhecer os sons que compõem. Por exemplo, acima para um som temos a palavra lake, que quer dizer olho, por inglês. E em legume que pode ser alternado lake, ou senão óleo poró. Se você souber o que significa a palavra lake, conhecendo os seus deficitários, devemos, portanto, associar nosso conhecimento ao significado das palavras representativas na cadeia sonora associada a elas. Vocais. Vamos para o próximo. Unidade 2. A vogal do inglês é uma vogal breve, frouxa, apesar de quantidade vocálica semelhante à vogal representada pela letra do português. E como a palavra mês, compare com a vogal mês do português, mis. E no inglês, escute mis. Você deve ser observado que as vogais das palavras mês, mis são bastante semelhantes, embora haja uma diferença na qualidade vocálica dessas vogais e de língua. Certamente há mais singularidade entre as vogais de mês e mis do que entre as vogais de mis e mis, que imaginamos do português muitas notas musicais mi. Escute o exemplo que segue, observando a qualidade vocálica de x. Mis, quis, blis, bis.
Compare a pronúncia marcada do falante brasileiro do inglês fora das parênteses na pronúncia I do inglês, indicada dos parênteses. Miss, kiss, bliss, bis. Vou baixar um rápido aqui rapidinho para compor logo. Muita coisa. Unidade 3. O som apresenta as mesmas características articulatórias quanto à posição da língua e dos lábios em vogal.